divisor de φ, divisor de φ de Euler. O que o teorema do Euler fala mesmo? Que A elevado ao φ de n é congruo ao do n. Não é isso que o teorema de Euler fala? Beleza, então ele diz isso aqui, não é? Isso aqui, em outras palavras, significa que a classe do A elevado ao φ de n é igual à classe do 1, concorda? Mas a gente já viu um teorema aqui hoje sobre A elevado a alguma coisa dando 1. Começa assim, se A elevado a R é igual a 1, então vamos voltar lá em cima para ver? Olha o teorema que ele fala. Tudo bem, então vou escrever aqui, ó. Por um lado, o teorema de Euler disse que A elevado ao φ de n é igual a 1. Por outro lado, aquele teorema lá acima diz que se A elevado a alguma coisa igual a 1, então essa coisa é múltiplo da ordem de A. Quem eu poderia concluir, então, que é múltiplo da ordem de A? Se juntar os dois teoremas. Não, K é só a letra que eu peguei lá do teorema lá de cima, ó. O teorema de Euler diz que A elevado a φ de n é igual a 1. O teorema lá de cima diz que se A elevado a alguma coisa é igual a 1, então esta coisa é um múltiplo da ordem de A. Então, juntando essas duas informações, quem eu poderia concluir que é múltiplo da ordem de A? O 1 é múltiplo da ordem de A? 1 não é múltiplo de ninguém, né? 1 é múltiplo só dele mesmo, e do menos 1. Acompanha comigo o raciocínio. O teorema de Euler diz que A elevado a φ de n é igual a 1. A elevado a φ de n é igual a 1. O teorema lá de cima diz que se A elevado a alguma coisa é igual a 1, então esta alguma coisa é múltiplo da ordem de A. Então eu poderia concluir que quem é múltiplo da ordem de A, se eu juntar essas duas informações aqui? Ó, minha pergunta é: quem é o múltiplo da ordem de A? Vamos lá. O teorema de Euler me afirma o quê? Isso, mas fala com mais confiança. O teorema de Euler me afirma o quê? Exato. E o teorema lá de cima diz que se A elevado a alguma coisa é igual a 1, então esta alguma coisa é múltiplo da ordem de A. K aqui é só uma letra, está representando assim, A elevado a alguma coisa igual a 1, então eu concluo com certeza que esta coisa é múltiplo da ordem de A. Exato. Quem é a coisa aqui que está sendo expoente do A para ser igual a 1? O φ do n. Então quem eu poderia afirmar que é múltiplo da ordem de A? Então é isso que esse teorema aqui fala. Esse teorema fala que φ de n é múltiplo da ordem de A. Então A é um número natural, a classe do A é uma classe qualquer invertível em Zn, tá? Pessoal, ao o de n. O teorema afirma simplesmente que φ de n é múltiplo da ordem de A. Se você observar, esse teorema aqui é a junção de dois. É a junção do teorema de Euler com aquele teorema que a gente viu lá em cima. Concorda? Só que eu vou escrever isso aqui em outra linguagem. Eu vou escrever o seguinte: φ de n ser múltiplo da ordem de A significa que a ordem de A é um divisor do φ de n. Só escrever a mesma coisa em outras palavras. A demonstração vai ser rápida, que é só usar os dois teoremas que nós acabamos de citar, né? A junção dos dois. Pelo teorema de Euler, segue que A elevado a φ de n é congruo ao modo n, certo? Donde isso significa, em outras palavras, que a classe do A elevado ao φ do n é igual à classe do 1. Logo, como é que foi o nome que a gente deu para aquele teorema lá em cima? Esse aqui. Logo, pelo múltiplo da ordem, teorema 5.7. Logo, pelo múltiplo da ordem, teorema 5.7, segue que o φ de n é múltiplo da ordem de A. Isto é, o que significa o φ de n ser múltiplo da ordem de A? Significa que a ordem de A é divisor do φ de n. E acabou-se, que era doce. Certo. Então, qual é a utilidade desse teorema aqui? Lembra lá do problema de a gente calcular a ordem de algum elemento? Que você mesmo foi falando, tentativa e erro? Aí eu te falei, agora a gente não precisa ficar tentando, pode ir direto no Fermat. Que Fermat já vai me dar um cara que levar esse número da 1, lembra? Só que não necessariamente é o menor de todos. Quando usasse Fermat poderia não ser 6, poderia ser outro. Aqui seria, porque eu usei de 7. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o Fermat, vai usar o Euler, na verdade, que é mais amplo. Vai achar um número que dá 1. Pode não ser o mínimo de todos. Mas agora com esse teorema aqui, eu não preciso testar todos antes dele. Eu não preciso testar todo. Testo só os divisores. Exemplo, 5.15. Determine, vai ser aqui, ó. Você vê aqui a utilidade. Determine, agora vamos fazer onde seja legal. Fala um número para mim, qualquer. Não sendo primo. 12. Agora fala um para mim qualquer que não seja primo relativo com 12. 15 tem fator comum, o 3.
Não pode ter não pode ter o 2 também, não pode ter 2 nem 3, não pode ser par nem múltiplo de 3. 25, pode ser 25, beleza. Como é que eu faço para determinar a ordem do 25 em Z12? Vamos usar o teorema aqui, ó. Ele diz que a ordem é divisor do φ de n, então a ordem tem que ser o divisor do φ de 12, certo? Então vamos calcular primeiro o φ de 12. 12 é 2 ao quadrado, que é 4, né, vezes 3 elevado a 1, não é isso? Φ do produto é o produto dos φ's, já que eles são primos relativos, né, o 2 ao quadrado com 3, certo? O φ do 2 ao quadrado a gente já calculou, dá 2, né, e o φ do 3 também é 2, né. Então o φ do 12 é 4. Maravilha, então nós sabemos que a ordem 25 e 5 está fazendo o papel do A. Deixa eu só ver se eu estou escrevendo certo aqui. É isso aí. É a ordem que segue a ordem lá. Em, faltou um adendo aqui, que é a ordem onde, né, o Zn. Olha lá, em Zn é divisor de, né, eu quero a ordem de 25 em Z12, então tem que ser o divisor do φ de 12, tem que ser o divisor de 4. Olha que beleza, pelo teorema, a ordem do 25 em Z12 tem que ser um divisor do φ de 12. Em outras palavras, o que a gente quer calcular tem que ser um divisor de 4. Reduziu muito a nossa procura. Quais são os divisores de 4, os positivos? Quais são os números que dá para dividir por 4, ou 4 por ex? Eu consigo dividir o 4 por quais números? Os divisores do 4. Eu consigo dividir o 4 por 4. E por 1. 1, 2 e 4. Só que o 1 não precisa testar, porque 25 elevado a 1 vai dar 1. Só precisa testar quais, então? 2 e 4. Logo, a ordem do 25 ou é igual a 2 ou é igual a 4. Entendeu a utilidade? Então, se eu fosse testar todos os números até 11, né, de 1 a 11, ou de 2 a 11, que 1 seria, né, agora eu só preciso testar o 2 e o 4. Vamos testar? Primeiro, 25 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 625, né. Ah, tem uma coisa aqui, né, você escolheu um número que já era maior que 12, né, já dá para reduzir aqui. Ah, esse aqui ficou fácil na verdade, mas o número que você escolheu é muito fácil, porque 25 é congruo a quanto, o módulo 12? É congruo a 1, já dá 1. Mas tá bom, tudo bem, foi rápido, é 1, a ordem é 2. Mas os números que você escolheu que foram muito facinhos, da próxima aula a gente escolhe um mais complicadinho. Se você escolheu já um maior, é bem pouco fácil.